sempre lembra do 4 de julho, do feriado nacional norte-americano, que marca a independência dos Estados Unidos. É o Independence Day. O que a gente esquece é que a independência dos Estados Unidos foi um processo que ocorreu através de guerras. É a famosa Guerra de Independência dos Estados Unidos, também conhecida como Revolução Americana, que vai durar de 1775 a 1783. Para entender bem isso, nós precisamos lembrar dos antecedentes. Tudo começa com a Guerra dos 7 Anos, entre as duas maiores potências da época, Inglaterra contra a França. Uma guerra que durou 7 anos, de 1756 a 1763. A Inglaterra saiu vitoriosa e a Europa meio que ficou dividida entre os dois países. Neste momento que a Inglaterra vence a guerra, ela lembra que ela tem 13 colônias e que serviriam muito bem para aumentar seus ganhos, pois a Inglaterra teve muitos gastos durante a Guerra dos 7 Anos. E aí a Inglaterra começa a criar impostos. Com certeza suas colônias do outro lado do oceano vão se opor. Essa vai ser a reação dos colonos de oposição a esses impostos. A oposição dos colonos contra as leis / impostos ingleses vai desencadear a Guerra de Independência dos Estados Unidos. É isso que a gente tem que entender. A Inglaterra baixou uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. Eis algumas delas. E a primeira delas é de 1764, The Sugar Act, também conhecida como Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar aumentava os impostos sobre alguns produtos importados pelos portos norte-americanos. Os produtos que eram taxados eram o melaço, o vinho, a seda, o linho e o café. Os colonos já não gostaram disso e protestaram, mas os ingleses continuaram cobrando mais impostos. E o segundo imposto, também impopular, era o Stamp Act, Lei dos Selos. A Lei dos Selos obrigava a colagem de selos reais ou fiscais que eram comprados do governo inglês para colar em cartas, cartazes, jornais, certidões. Os colonos norte-americanos se revoltaram de tal maneira que chegaram a invadir algumas agências fiscais. Pegaram maços de selos e queimaram eles. E a partir do Stamp Act, os colonos criaram um slogan: tributação sem representação é tirania. Ou, sem representação não pode haver tributação. Isto é, se não tinham sido consultados, não podiam ser taxados. Após a Lei dos Selos, que é o Stamp Act, os ingleses ainda criaram o Townshend Act, aumentando os tributos sobre o chá, papel e outros produtos. Durante um bom tempo, os colonos fizeram manifestações. E numa dessas, no ano de 1770, na cidade de Boston, houve o massacre de Boston, quando a polícia inglesa abriu fogo contra os manifestantes. Esse massacre foi de 5 pessoas.
Mas os colonos usaram muito bem a seu favor e fizeram muita propaganda, tendo cada vez mais adeptos, mais opositores contra os ingleses. Mas o ano de 1773 foi marcante, porque nesse ano a Inglaterra autorizou o monopólio do chá à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres. Significa que os colonos só podiam comprar chá transportado pelos ingleses. Essa medida ficou conhecida como a Lei do Chá. E presta atenção na reação dos colonos. Disfarçados de índios Mohawk, mais ou menos 150 colonos invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston. Atiraram caixas e caixas de chá ao mar, dando um prejuízo de milhares de dólares para os ingleses. E esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E vocês podem ver a partir de agora neste vídeo. The year was 1773. The American colonies were under British rule. Boston was one of the most prosperous American cities at the time, yet people were poor and tired of the empire enforcing laws and taxes while not giving them a say in Parliament. So the citizens replied. They assembled. Thousands began protesting and boycotting British goods. In one major act of rebellion, patriots stood up against the empire and refused boatloads of imported tea. Hundreds of thousands of dollars worth of goods were destroyed. This was the Boston Tea Party. A slap in the face to the empire. An event that started the revolution that led to the birth of a country. Never again would the British rule America. Em resposta à Festa do Chá de Boston, a Inglaterra decretou uma série de leis que os colonos consideraram como leis intoleráveis. Primeiro, o porto de Boston ficou fechado até que os colonos pagassem todo o prejuízo. O porto de Boston era o principal porto das 13 colônias. Massachusetts foi ocupada pelo exército inglês. E essa era conhecida como Lei do Aquartelamento, porque os colonos tinham que dar hospedagem, tinham que alimentar essas tropas. E ainda tinha outra lei, o julgamento dos colonos rebelados deveria ser feita por tribunais ingleses. Eram as conhecidas Leis Intoleráveis de 1774. No mesmo ano, a resposta das colônias veio, quando eles organizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde ainda era não separatista, mas ficou decidido que as colônias estariam juntas. A agressão a uma colônia seria considerada agressão a todas. Eles fizeram um protesto contra as leis intoleráveis e pediram pelo boicote aos produtos ingleses. O governo inglês reagiu. Como? Ordenando a destruição de um depósito de armas dos colonos. E os colonos reagem. E aí teve início as primeiras batalhas da Guerra de Independência dos Estados Unidos. No ano de 1775, a Batalha de Lexington e a Batalha de Concorde. Os norte-americanos começaram a usar propaganda a seu favor. A cascavel americana foi um dos primeiros símbolos de independência das 13 colônias. Verdade. Mas chegamos no ano de 1776. No dia 4 de julho foi redigida a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E o principal redator foi Thomas
Jefferson. Essa declaração foi feita durante o segundo Congresso Continental da Filadélfia. E ali ficou decidido que as 13 colônias optavam pela separação, pela independência. Conclamava os colonos às armas e nomeou George Washington comandante das tropas norte-americanas. Pronto. A Declaração de Independência foi inspirada nas ideias iluministas, onde os colonos defendiam o direito de resistir a todo tipo de tirania do governo e o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. A Guerra dos Patriotas contra os Jaquetas Vermelhas, que era assim chamados os ingleses, se estendeu por 6 anos. Como vencer o exército mais poderoso, mais bem armado do mundo, que era o exército da Inglaterra? Então consegue a façanha de vencer a Batalha de Saratoga. A partir dali, os colonos tiveram ajuda da França, da Espanha e da Holanda. Com a ajuda externa, os colonos norte-americanos conseguiram vencer a luta e em 1783 a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias pelo Tratado de Paris. Era o primeiro país da América a se tornar independente. E agora que vocês vão ver uma das batalhas pelo trailer do jogo, vocês vão ver que o verdadeiro herói é aquele que está no final do vídeo. Watch them fight and die in the name of freedom. They speak of liberty and justice, but for who? If you ever